Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Um forte abraço para você. E nesses últimos dias eu tenho pensado muito a respeito da origem da, da humanidade. Nossa origem é a coisa mais natural que existe. De repente você vai ver esse vídeo, você cresceu sem conhecer o seu pai biológico, por um exemplo. De repente você cresceu em um abrigo. De repente você cresceu sem conhecer a tua mãe biológica. E é natural você querer saber a sua origem, de onde você veio. Muitas perguntas se levantam, né? Por que a pessoa ela fez assim? Por que ela optou por isso? Não querer, etc. Mas a palavra de Deus diz assim que antes que foste formado no ventre te conheci. Ou seja, Deus ele tem ciência da gente, obviamente, se tratando do Todo-Poderoso, autor da vida, muito antes da mãe, do pai conhecer, né? Mas a mãe ali que tem maior contato, os primeiros contatos. Mas ele diz assim na palavra dele: pode uma mãe que amamenta esquecer do filho? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então, com base nesse questionamento, assim como uma pessoa naturalmente ela quer saber a sua origem, mas quando ela vai um pouco além, é natural despertar o questionamento na pessoa. Quem é o autor disso tudo? Muitos se assombram até em citar autor da vida. Muitos se assombram em falar o Criador, né? É questão de fé, meu amigo. É uma maravilha. Você olha para você, a perfeição, a beleza das coisas, o cuidado ali. Enfim, mas o que a gente quer frisar é que esse Criador, ele, ele fala sobre a composição de um homem, dito também imagem e semelhança dele. Talvez você já ouviu falar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. O homem também, revelado aqui nas Escrituras Sagradas, espírito, alma e corpo. A palavra diz: o espírito torna Deus que o deu. A carne torna o pó, assim como o era. E a alma? A alma é uma questão de escolha. O que a pessoa quer fazer com a sua alma, para quem ela quer dar a alma dela. E você percebe isso daqui, ó, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, diz assim, ó: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui continue: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aqui é muito importante a gente ler as Escrituras Sagradas, que muita gente, ela sofre, ela tenta vencer algo na força do braço, que é uma questão espiritual. A palavra diz: o espírito está pronto. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E se a pessoa ela anda na carne, ela é uma pessoa que não pode agradar a Deus. Você já ouviu falar, não se pode agradar todo mundo? Sim. Você também já deve ter ouvido falar.
Ah, nem Deus agradou a todo mundo, sim, mas a gente deve buscar agradar a Deus. E os que andam na carne, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. E você vê aí, tudo posso, mas nem tudo me convém. E você vê aí festa da carne, né? Festa, enfim, você já conhece a lista. Mas é uma questão de escolha. O espírito, quando a pessoa morre, torna Deus que o deu. A carne torna o pó. Você vê a pessoa bonitinha, né? Cresceu, daqui a pouco ela vai envelhecendo, natural, daqui a pouco ela morre. O corpo vai lá para o cemitério. Mas e a alma dela? Se ela andou na carne, segundo a carne, e ela morreu nessa prática, a alma dela, ela não vai para um bom lugar. Mas se ela viveu segundo o Espírito, obedecendo à voz do Espírito, aí sim a palavra deixa claro que ela vive uma vida buscando agradar a Deus. Obviamente essa pessoa morreu nessa condição, ela é salva. Qual escolha você faz? Você escolhe andar na carne ou andar no Espírito? Aqui diz que a inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida. Não sou eu que estou dizendo, está nas Escrituras Sagradas. Então, é uma questão de escolha. Aí você junta os fiozinhos, você começa a compreender. A pessoa às vezes angustiada, não sabe por quê. A pessoa às vezes tem pensamentos horríveis e ela não sabe por quê. E de repente, fisicamente, ela é uma tora. Não é o meu caso. Mas fisicamente ela é uma tora. Às vezes é uma pessoa bem aparentada, mas por dentro como está essa pessoa? Será que é porque ela não tem focado somente em alimentar a carne e não tem alimentado o espírito? Pense aí com a gente. Muito boa noite.